Então, boa noite. A gente começou a gravar agora o estudo do capítulo 7, o livro O Caibalium. O tudo no todo, né? Então, eu vou trazer já a apresentação de começo para a gente começar a entender. Não vamos ler o livro, só vou passar o entendimento dele. Vamos voltar aqui a tela. O todo em tudo é o título do 7º capítulo. Então, o 7º capítulo termina a parte mais específica do universo mental, a primeira lei hermética, que fala que o universo é mental, né, e o todo é mente, e toda a criação parte da mente do todo. Então, esse capítulo tem algumas especificidades sobre esse assunto, e ele já começa a entrar na segunda lei da correspondência, que é o capítulo 8. O capítulo 8 vai entrar na lei da correspondência. Mas a primeira lei, a lei mental, uma lei sempre sobrepõe a outra em vários quesitos, e uma é usada para explicar a outra, né? Mas a lei mental, sendo ela a primeira e geradora de tudo, ela tende a estar em todas as leis naturalmente, né? Sendo ela a criação de tudo. Então, o todo em tudo. A primeira coisa que eu trouxe aqui para a gente entender todo em tudo é que é a possibilidade infinita do todo em tudo, ou seja, tudo que é criado tem o todo dentro, que a gente já comentou nos outros estudos, que é o próprio espírito que dá vida a tudo, né? Dentro do primeiro parte do livro, se vocês estão com o livro aí, lê só aquele primeiro trechinho, sabe? Antes de entrar, ele sempre tem um primeiro trechinho que explicita o capítulo. Lê ele para nós. Alguém aí, por favor. Enquanto tudo está no todo, também é verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente essa verdade alcançou o grande conhecimento. Termina ali a primeira partezinha? Termina. Então, se vocês olharem, o infinito do todo em tudo. Esse infinito, ele não tem um começo, nem um meio, nem um fim. Por quê? A gente já comentou que para ter um começo, um meio e um fim, é preciso ter tempo, mensuração de tempo. E tem a criação, né, que é o objeto, o ser, tudo que a gente vê faz parte da criação, do manifestado, mas para existir um começo, um meio e um fim, é preciso ter tempo. Como o todo não tem, é infinito, né, ele não tem tempo. E toda unidade micro, macro, tem esse infinito dentro dela. Então, como vocês podem ver ali na tabela, não importa se a unidade é micro ou macro, ela sempre vai conter o todo da essência dentro, né? Por exemplo, o 0,00001, ou seja, 10 na menos 10, ou 10 na 10, todos têm a possibilidade infinita de criar, desenvolver e se desenvolver. É isso que ele está querendo dizer nessa primeira parte. Se eu falar assim, quantos números nós temos de 0 ao infinito? Infinito. 0 ao infinito é infinito, óbvio. Mas de 0 a 1, quantos números nós temos? Não é infinito também? Né? O 10 na menos 10, na menos 11, na menos 0,010 zeros e 1, eu posso colocar quantos zeros eu quiser. E nós já comentamos que a expressão do infinito
que o universo é matemático e a criação é matemática e precisa, né? O zero é o que possibilita todas as possibilidades do universo, matematicamente falando. Então, se eu tirar o zero, eu tenho de 1 a 9. E só. Né? Agora, se eu coloco o zero, tanto antes quanto depois, vira o infinito. Então, por que o 0,1 ou 1,0, 2,0 ou 0,0000? O que eu estou querendo dizer trazendo isso aí? Que no micro, o infinito vai ser 0,0001, por exemplo. E no macro, vai ser 1,000. Mas que o infinito está no micro e está no macro. Eu vou mostrar agora um vídeo para vocês que expressa muito bem isso aí. Vamos visualizar para a gente gravar melhor. E eu vou apresentar ele em velocidade 0,5, mais lenta. Eu quero que vocês agora prestem bem atenção no vídeo, minuciosamente, para compreender o que ele quer dizer. Deixa eu só verificar aqui, deixa eu só colocar ele em apresentação, espera aí. Então, vou tirar essa apresentação agora e vou apresentar o vídeo aqui. Então, prestem muita atenção aqui no vídeo. Deixa eu ver se ele está em velocidade meia. Agora estava dentro da nossa galáxia. Aí o vídeo está resumindo as galáxias, mas é mais. Depois ele jogou.
célula, entre 40 trilhões que cada ser humano tem. Núcleo de um átomo. Vai voltar ali para a Louise, que é a personagem, a pessoa em questão. Só voltar aqui. Coloca lá o nome desse vídeo, outro, Felipe. Universo size o tamanho do universo em comparação. Então, vocês viram ali que a Louise é uma pessoa dentre 8 bilhões de encarnados, né? Mas de seres vivos, que isso poderia, esse universo micro poderia entrar em qualquer ser vivo do planeta Terra. E são mais trilhões e trilhões de seres vivos, de espécies e tudo mais. Dentro da Louise, ele aproximou apenas de uma célula, que era uma célula do sistema imunológico, um glóbulo branco, né? Uma célula de defesa. Ele entrou apenas em uma célula entre 40 trilhões que cada ser humano tem. Então, tanto se a gente olhar para dentro, isso é infinito, como se a gente olhar para fora. Isso tem muito a ver com a próxima lei, a lei da correspondência, mas quando a gente fala o tudo no todo, né, ou todo em tudo, fica mais fácil a gente visualizar o que ele está querendo dizer, dessas infinitas possibilidades, dessa mensuração da realidade em unidades, porque a unidade de uma bactéria, de um átomo, não é uma unidade, uma realidade que a gente sabe que existe, mas nós não interagimos diretamente em consciência com ela, né? No nosso dia a dia. Nós nem tomamos conhecimento sobre a existência da vida acontecendo dentro de nós e também não fora de nós. Isso é dimensão de uma realidade. Então, é importante a gente entender o tudo no todo, que ele quer dizer nessa primeira parte, é assim. Porque ali ele entrou até o quartz, mas existem outros elementos já descobertos. Por exemplo, os neutrinos, os mesons. E daqui a um tempo, esse micro ali que a gente viu, ele vai se tornar mais micro ainda, com as novas descobertas, porque não tem fim, nem para dentro e nem para fora. O universo está em expansão, de acordo com a ciência. Mas o elemento material que ele está se expandindo é mais dele mesmo. Porque, como a gente viu na primeira lei, o universo é mental, essa realidade é relativa. Ela é como se fosse virtual. O mais dele mesmo, é que nem nós, não sei se vocês viram a última palestra, eu dei um exemplo, vamos ser criadores agora, vamos mentalizar nós aqui, né? Nós aqui, vamos mentalizar. Quero que vocês fechem os olhos agora e mentalizem. Eu não sei nem o que eu vou falar ainda, então vamos pensar numa coisa aqui. Mentalizem uma esfera na cor amarela, com pontos azuis,
numa tonalidade brilhante. Brilhante. Eu posso agora colocar nessa esfera como se fosse luz, luminosidade dentro desses pontos azuis. Não posso? Eu estou aqui criando essa esfera de forma... Ela é brilhosa, como se fosse vitrificada, muito lisa, com pontos azuis, e eu posso fazer ela virar do tamanho da minha casa, do tamanho da cidade, ou eu posso fazer ela virar 1 centímetro e caber na palma da minha mão, não posso? Dentro da realidade mental, tudo isso é virtual, não é? Mas no universo mental, nós podemos viver dentro dessa realidade da criação. Em alguns experimentos que a gente já fez, né, em estudos, uma pessoa pensando sem... Já aconteceu comigo, inclusive, num tratamento do mental, eu comecei a ter visões de um local dentro da minha mente. Em alguns 10 segundos, alguns segundos depois, a pessoa começou a descrever o local que ela estava mentalmente. E eu já tinha visto essa imagem. Ou seja, a gente troca informações mentais de criação mental dentro do campo mental, não do campo físico. Físico é outra coisa. Então, é mais ou menos assim que a gente consegue entender a criação do universo do todo, mental. Mentes finitas como a nossa, né? Experiências finitas como a nossa, parciais, né? Como nós somos fagulhas, partes desse todo, elas são limitadas. Já no universo do todo, isso não tem limite, é imensurável, por isso que é tão difícil entender esse todo. Mas esses exemplos deu uma clareada no que o que ele está querendo dizer, o tudo no todo, o que é essa realidade macro e micro? Então vamos seguir. Uma coisa muito que eu lendo o capítulo, eu me lembrei muito da questão do holograma, né? Uma descoberta da ciência, um experimento científico que mostrou que um objeto em 2D, ou seja, uma foto de um objeto colocado em espelhos, em certas angulações, com um laser incidindo sobre eles, consegue fazer com que esse objeto em 2D, ou seja, uma foto, uma imagem, vire em 3D. Ou seja, tu consegue ver em todos os lados essa realidade como se ela estivesse para fora, virtual, um holograma. Né? Inclusive em realidades dimensionais, isso já é usado. Né? Vai chegar um momento que a ciência aqui vai conseguir fazer projeção holográfica. Na verdade, isso já acontece. Se vocês pesquisarem aí no YouTube, já fizeram shows com pessoas mortas, já morreram no corpo físico, e eles foram muito semelhantes, né? Deixa eu ver se consigo achar. Mais fácil mostrar do que para depois esse holograma, peraí. Ó, peraí que eu vou mostrar para vocês aqui um show que foi feito com holograma da Whitney Houston. Quase um holograma aqui. Hã? Tenho quase um holograma aqui no meu teto. Só que o holograma ele consegue, como se a pessoa estivesse em imagem em terceira dimensão. Não é uma projeção numa parede, não é em 2D, entendeu? Com alteração só de sombra a imagem para virar 3D. Ela é realmente em 3D. Acho que tem uns filmes que demonstram, né, Fê, essa realidade mostrando. Ó, né? Vou botar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo a Whitney Houston aqui, né? Então, isso é um holograma. É um show feito depois que ela faleceu,
com holograma, que é essa jogada de imagens em angulações corretas. Entendeu? Deixa eu só voltar aqui. Então, o holograma tem uma característica muito legal que explica esse todo em tudo. Ó, a holografia é um método que utiliza técnicas de interferência de luz para criar a ilusão da tridimensionalidade. O método consiste na gravação e projeção de imagens que viabilizam a reconstrução de cenas que, ao serem renderizadas e projetadas, proporcionam ao observador uma visão espacial que promove a experiência visual de profundidade sob múltiplos ângulos, semelhantemente à observação de objetos reais, ou seja, em 3 dimensões de forma real. Mas o mais interessante do holograma ainda é isso aqui, ó. Os hologramas possuem uma característica única. Isso é um experimento, tá? Comprovado. Cada parte deles possui a informação do todo, distributividade. Assim, um pequeno pedaço de um holograma tem informações de imagem do mesmo holograma completo. Então, foi feito um experimento assim, por exemplo, pegou o filme de uma foto de uma maçã e se cortou em 4 pedaços. E pegou uma quarta parte da imagem de uma maçã e fez o jogo de espelho sobre uma angulação correta, incidindo sobre o laser. A projeção não é da parte da maçã, é da maçã inteira, mesmo a imagem sendo só 1/4 dela. Então, o que ele está querendo dizer? É claro que quanto menor a parte da subdivisão da imagem 2D ali, mais a imagem é menos nítida. Mas é do todo, é da maçã inteira, não da parte dela. Que loucura isso, não é? Mas o holograma, ele explica justamente, ele comprova que numa parte de uma unidade está a unidade inteira. E se a gente olhar, só lendo aqui, continuando lendo para terminar, ela poderá ser vista na íntegra, mas a partir de um ângulo restrito. Né? Essa angulação dos espelhos tem que estar direcionada e aí sim ela consegue formar o todo através de uma parte. Esse conceito é também usado na neuropsicologia, na neurologia. Na neurologia, ele por exemplo, quando a gente imagina um movimento, né, que a gente tem que fazer, uma ação que eu tenho que fazer física, né, de um movimento, uma corrida, tal, mentalmente eu já corri. Eu já fiz um movimento que eu tenho que fazer com as mãos, com os pés, onde é que eu tenho que aplicar força, sim ou não? Vamos dizer que eu vou fazer uma corrida aqui em volta. Eu mentalmente, antes de correr, na minha mente eu já estou correndo. Eu já estou pensando no movimento que eu tenho que fazer. Principalmente se for algo novo. Se não for automatizado. Tudo está na mente. Toda criação, toda manifestação, primeiro ela sai da mente. E é assim que a gente tem que entender isso. Mas o que eu quero mostrar aqui, a questão, deixa eu só trazer uma outra coisa aqui que isso aqui, ó, eu botei para o final, mas depois eu volto. Então, a questão da maçã que a gente estava falando, uma parte da imagem pode virar a imagem toda, né? Só que de forma menos perfeita, vamos dizer assim. Ela não fica com uma nitidez tão grande. Ela vai diminuindo o pixel, vamos dizer assim, a nitidez da imagem. Se a gente olhar para o nosso planeta, nas esferas superiores, por exemplo, o plano físico do nosso planeta é uma cópia do plano astral. O plano astral é uma cópia do plano mental. E o plano mental do plano búdico, assim, até chegar no Atma. O Atma, que é o todo.
que é a conexão com o todo na esfera da Terra, na unidade planeta Terra. Não é exatamente isso que o holograma está mostrando? Que a unidade do todo é perfeita, única e criadora de tudo. E os seus fragmentos, suas cópias, como se fossem cópias, elas vão perdendo a sua perfeição e sendo menos nítidas. Não é exatamente o que acontece nas dimensões superiores do nosso planeta, né? Trazendo essa correspondência. Então, o holograma se encaixou muito bem com o que o capítulo está falando. Não sei se vocês leram o capítulo. Se não leram, depois do estudo, leiam, que vocês vão entender bem certinho. Vou mandar aqui essa apresentação, né? E vou também depois gravar o vídeo. Apresentação de slides. Uhum. E aí vocês vão entender melhor o que o capítulo está dizendo. Justamente o estudo é para isso, para o entendimento do capítulo. Outra coisa que o capítulo dá como exemplo, e eu amplifiquei o exemplo do capítulo, é que o todo, ele é como se fosse o dono da obra, da arte, da vida, do manifestado. Quando o autor, né, olhando ali, eu botei uma família, botei as profissões. Cada um de nós tem um comportamento dentro das... A gente tem um comportamento, como mãe tem um outro comportamento, como filho é um outro comportamento, sim ou não, né? São arquétipos. Todos esses arquétipos trazem um pouco de nós, mas nenhum é nós verdadeiramente, não é? Né? A gente cria esses arquétipos para manifestar algo de nós perante a outros. No criador de um filme, né? Eu botei filmes ali conhecidos, né? Por exemplo, botei ali, vocês estão vendo, 50 Tons de Cinza. O autor do livro, né, e tal, ele criou cada personagem desse, mas cada personagem não carrega um pouco do próprio autor, assim como os arquétipos. Então, cada personagem, ele tem a sua individualidade, o seu arquétipo, o seu jeito, a maneira de pensar e tudo mais. Mas cada personagem também tem uma parte do autor da obra. Né? Assim, pode ser qualquer filme, né, que a gente está falando. O livro dá o exemplo de Shakespeare, por exemplo, na criação de Romeu e Julieta. Não falo de Romeu e Julieta, só do Shakespeare. Na criação de Romeu e Julieta, né, da história de amor entre Romeu e Julieta, dos pais e toda aquela história. Cada personagem foi criado pelo autor. E cada personagem carrega um pouco do autor. Ao mesmo tempo que não é o autor, mas é também, né? Então, claro, é um exemplo imperfeito do todo, mas que consegue fazer a gente compreender como que funciona esse tudo no todo. Cada personagem, cada vida que é criado carrega o espírito que é uma parte do todo, do Criador. Assim como uma obra e seus personagens carregam, né, essa obra saiu da mente do Criador, do autor. Então ela carrega uma personalidade do próprio autor em cada elemento de cada personagem. Então, para que ele usou esse exemplo, eu amplifiquei para a gente entender essa parte do capítulo. Ficou claro isso, gente? Ficou? Todo mundo fez com a cabeça, então porque ficou. Fez sim com a cabeça, né? Então, o Criador e a criação. O universo é mental, tanto do Criador como da criatura. Ou seja, cada um de nós temos nosso universo mental. O que é esse universo que eu estou falando? É como a gente vê a realidade das nossas vidas. Se a gente voltar à nossa adolescência,
como nós víamos a vida naquele período é diferente de como nós vemos a vida hoje. Se a gente voltar para qualquer idade, vai ser diferente. Quanto mais distante da atual, mais diferente vai ser. Né? Dentro de um mesmo lar, dentro de um mesmo ambiente, dentro de uma mesma família, as realidades são diferentes. Por quê? Porque a realidade, quem dita a realidade é o mental. Tanto do Criador, como a gente viu até agora, como das criaturas que somos nós. Cada um tem uma realidade mental diferente. Pode ser irmãos gêmeos, da mesma idade, sendo criadas do mesmo modo, a realidade dos dois serão diferente, porque cada um vai carregar uma parte, uma fagulha divina que é o espírito. E esse é o aperfeiçoamento do tudo em todo. É assim que as possibilidades são infinitas, que a gente falou lá no começo, do 0,00001 ou de 1, no infinito. 1 até o infinito. Não importa, a unidade, a mensuração, a dimensão que nós colocamos, isso é infinita também. Né? Então, o que a gente tem que entender é que o tudo em todo é essa diferença de dimensionalidade da realidade vivenciada. E isso dá parâmetros infinitos e possibilidades infinitas. Ou seja, isso é livre porque tem as infinitas possibilidades. Quanto mais denso é a nossa vivência, a nossa realidade mental, vamos dizer assim, denso material, por exemplo, se eu foco só no material, eu estou preso, eu sou escravo desse mundo material e das vivências de reencarnação, idas e vindas em mundos materiais, seja no planeta Terra ou em outro mundo com densidade material semelhante. Mas, se eu compreender, se eu despertar para esse conhecimento que o livro está trazendo, eu me torno mais livre mentalmente, dentro da minha realidade. Esse é um dos parâmetros do despertar da mente e despertar humano, né? Dentro de uma vivência específica, nós conseguirmos enxergar o todo. Todos os arquétipos do dia a dia expressam um comportamento para a situação, o de filho, filha, de funcionário, funcionária, patrão, patroa, empreendedor, empreendedora, de pai, de mãe, de avô, de avó, de crença. Dentro de cada trabalho específico, existe um arquétipo de cada trabalhador, em sua função na busca por um resultado condizente com a sua visão, ou melhor, a sua realidade mental. Cada universo existencial cria sua realidade através da sua mente. Então, a gente trouxe essa criação do todo mental para a realidade individual unitária de cada ser. A gente poderia falar da realidade de um animal, por exemplo, um cachorro, dentro da nossa casa. Como ser humano, a gente pode tentar vivenciar uma realidade no cachorro, mas a gente tem que ter os parâmetros de que ele não tem o poder de consciência que o ser humano tem, né? E vivenciar só o prazer, a busca pelo alimento, né? Mas a gente tem mentalmente essas diferenças. É muito amplo isso, né? É muito amplo. A arte da vida. Toda obra tem uma conexão existencial. Falemos da arte verdadeira para exemplificar. Então, toda a criação, na verdade, é uma arte. Né? Tudo que a gente está criando é uma arte. E quando a gente começa a entender esse todo, a própria arte da música, da dança, da pintura, os filmes, os livros, as capas dos livros, né? A expressão facial das pessoas, tudo isso é visto de forma diferente, muito mais ampla, né? Tem uma passagem de Jesus que eu vi esses dias e achei muito interessante, porque eu tinha falado exatamente isso que ele falou, sem ter lembrado ou visto essa passagem, que ele explicava para uma pessoa
o que é a diferença de alguém que acredita no todo, em Deus, e daquele que não acredita. Que a pessoa que não acredita, a pessoa estava perguntando para ele, mas quem não acredita vai ser punido, né? Vai ser penalizado por isso? Ele falou que não, que Deus, sendo o próprio amor, ele não poderia penalizar aquele que não acredita nele. Porém, aquele que acredita e compreende isso, que a gente está falando, que o todo é o próprio Deus, né? Que compreende isso, vê o nascer do sol, o pôr do sol de forma diferente, muito mais bela, muito mais ampla. A própria experiência da vida se torna diferente, porque começa a ver as coisas de forma mais nítida, na sua profundidade, compreende? Então, essa é a diferença da gente entender o que o livro está passando, a compreensão. É a gente conseguir ver, olhar para a vida de uma forma que a gente nunca viu antes. E isso trazer uma satisfação para dentro, iluminar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso todo, de tal maneira que tudo vale a pena, até o sofrimento. Até o sofrimento. Porque a gente vai passar por sofrimento nesse mundo, não tem quem não passe. Então, só que a visão de vida começa a se tornar diferente, muito mais ampla. Essa é a intenção desse estudo e principalmente do próprio livro, né? Do autor, porque esse livro teve um autor, que é Hermes, né? É um compilado do conhecimento superior para conosco. Então, se a gente conseguir entender a vida nessa unidade pequena, olhando como ela é amplamente, o mundo fica pequeno demais para as possibilidades que a gente vai ter. E a gente entende que isso é só um momento, uma passagem, que tudo vai passar, que fica mais tranquilo viver, fica menos pesado a vida, né? Não que não tenhamos sofrimento, isso não é impossível, né? A gente vai passar por dor, mas como se lida com a dor é que muda. Assim, o Criador para com as criaturas, a mente do todo criando o todo, estando dentro de cada um como espírito, que dá vida a cada ser. Foi o que a gente falou, né? Tudo dentro do todo, o todo dentro de tudo. Imagem e semelhança correspondentes, diferindo em grau. Vocês lembram daquela passagem da Bíblia que fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? É a própria correspondência do tudo dentro do todo e o todo dentro de tudo, né? E o livro, inclusive, ele fala numa parte que muitos leitores, ao ler essa parte, se sentem Deus. Não, então eu sou Deus. Não, não é isso. Nós somos uma parte. O que a gente precisa entender é que nós somos partes de um organismo do todo. Quando a gente se coloca como parte de um organismo do todo, a gente se conecta com esse todo, que é a vida verdadeira. Então, por exemplo, nas esferas... o meu mouse está mexendo aí? Não. Não? Então, peraí. Agora vai estar. Nas esferas superiores, para a esfera central, né, a crosta terrestre, a terceira esfera, que é a crosta aqui onde a gente está, a diferença é que quem ascendeu para a luz, né, está nas esferas superiores, a partir da quinta dimensão ali, espíritos de luz, de ascensão, eles entenderam que eles fazem parte do organismo do todo. E eles sentem prazer de trabalhar por quem ainda não entendeu, quem está aqui embaixo. Então, as esferas superiores trabalham para que esses aqui, que somos nós, acendamos despertemos para essa realidade de que nós fazemos parte do todo e paremos de pensar individualmente e de forma egoísta.
há uma satisfação plena nessas esferas superiores em trabalhar pelas inferiores. E eles já compreenderam que não existe prazer maior na vida do que servir, né? O trabalho não é mais trabalho, ele é uma satisfação. E imagina assim, nós temos todos os dias trabalhar, né? Para a gente se sustentar, para manter as nossas as exigências do nosso organismo fisiológicos, né? E essas necessidades não foram criadas ao acaso. A própria natureza tem uma interdependência de um depender do outro. A água não bebe, os rios não bebem suas próprias águas, as árvores não comem seus frutos, né? O sol não brilha para ele mesmo. Há uma interdependência da vida no planeta que propicia a experiência de a gente fazer algo, trabalhar, ou seja, gastar energia, consumir energia, movimentar, trabalho, né? Isso é trabalho. Energia voltada ao movimento é trabalho. Para que a gente compreenda esse sistema do organismo do todo e entenda que nós fazemos parte dele e que a gente não pode trabalhar por egoísmo, e sim pelo próximo, assim como a nós mesmos. Que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo que é muito semelhante ao primeiro. Por que é semelhante? Porque amar o próximo é amar a Deus. É a mesma coisa, ele faz parte é uma célula do todo, é um mesmo organismo. Então esse é o entendimento do amor ao próximo como a si mesmo. Quanto mais a gente acende, mais a gente se ilumina, mais a gente vai querer trabalhar pelo próximo. Às vezes é muito pesado, porque por mais que eu esteja falando isso, não quer dizer que inclusive às vezes eu me sinto eu tenho uma autocobrança muito grande com relação a isso, porque eu sempre acho que eu estou fazendo pouco, que eu tinha que me desapegar mais, que eu podia ser melhor, de fato. Só que o que a gente tem que pensar também? Se eu correr rápido demais, eu vou tropeçar e vou cair. Não adianta, tem que ser dentro do passo de cada um, dentro do entendimento de cada um. Então é melhor que a gente caminhe devagar e sempre, né, um passo de cada vez, do que a gente fazer tudo na louca. Não, tem que me desapegar, eu tenho que fazer coisas pelo mundo, pelas pessoas, tem que fazer mais, e aí perder o meu equilíbrio. Não é amar o próximo mais do que a si mesmo, tem que ter esse equilíbrio. Avião de duas asas, não, né? Uma é você, a outra é o próximo. Tem que ter o teu equilíbrio, senão o avião cai. Então, também a gente tem que pensar nisso. Mas, de fato, no nosso patamar evolutivo, a gente sempre vai fazer pouco. Sempre vai ser pouco. Não tem como não. Gente, alguma dúvida? Não? Vocês não estão querendo falar para não aparecer no vídeo, né? Então, cada unidade existencial de vida, cada unidade ocupa um espaço e um tempo, né? A gente olhar lá para os seres unicelulares, eles vivem uma realidade de manifestação, de experienciação do espírito. Numa unidade de bactéria ou de uma célula contém um fragmento de um espírito, assim como nós somos um fragmento do espírito do todo. É uma experienciação de acordo com aquele desenvolvimento. Então, é uma dimensão do espaço-tempo, né? Que nem a gente falou, o espaço é imagem. Imagem, espaço é imagem. Tempo é movimento da imagem. Se eu dou um passo, eu preciso ter uma velocidade. Velocidade tem que ter movimento, né? Então, esse é o espaço. Eles nunca andam separados. Nunca andam separados. O espaço e o tempo estão sempre juntos. Teoria da relatividade, né? Ou seja, é mensurado numa realidade de espaço e de tempo, tanto no micro quanto no macro. Então, o capítulo todo, ele
mostra essa realidade. O tudo em todo e o todo em tudo. Que não existe o espaço, não existe o tempo, senão na mente do todo. Que o universo é a criação mental do todo. É claro isso? Ficou mais claro com a explicação ou menos? Ou complicou mais? Dá um positivo para cima ou para baixo aí, então. Em meditação, podemos entrar em outras realidades dimensionais, quase sempre se vendo em corpo dentro dela, pois a realidade existencial atual entrando numa outra realidade, criando imagens e movimentos. Imagem é espaço, movimento é tempo. Observem, observar profundamente algo é a própria meditação. Então, o que é a famosa meditação que nos conecta, que nos dá essa visão mais ampla? É a gente entrar com a nossa mente dentro de qualquer realidade. Se a gente aprofundar a nossa mente em uma realidade, nós conseguimos sentir o espírito dessa realidade dentro da nossa visão. Vou contar uma experiência que eu tive para vocês no próprio instituto, né, em desenvolvimento mediúnico, a gente tinha essas etapas e eu me concentrei com a música e tal. E aí eu entrei dentro do espírito da floresta. A gente sempre usou bastante os elementais da natureza, né, terra, fogo, água e ar. Só que era como se fosse um elemental da natureza, mas esse elemental era a própria floresta. Era como se existisse um espírito da floresta. Só que na minha mente, como eu tô na experiência atual, as folhas, é como se as folhas da floresta e as árvores tivessem rostos humanos. Porque eu estava conectando a minha experiência existencial como espírito da floresta dentro da minha realidade atual, que é dentro de um corpo humano, né? Então, mentalmente, isso pode ser tão verdade que essa realidade se torna verdade. Vocês já viram alguém hipnotizado? Então, ela fala assim, dá uma cebola para a pessoa, ela fala, olha como essa maçã, e veja que doce que ela é. Vai comer a cebola e vai sentir o gosto da maçã, de verdade. Né? Ou uma pessoa em regressão de memória, voltando lá para o estado intrauterino, a pessoa vivencia aquela realidade como se fosse agora, e dentro da mente ela está vivenciando a realidade que ela vivenciou no passado. Ela distorce o espaço e o tempo e vivencia aquele momento presente como se fosse o agora. Não é assim? Vocês já viram? Ou numa TVP, terapia de vidas passadas, onde ela vive uma realidade de uma outra existência. Não precisa, isso são coisas que nem todo mundo fez ou viu, mas todo mundo já sonhou, não sonhou? Num sonho, você pode viver uma realidade no campo mental ou astral. Né? No astral vai ser em corpo astral, né? Um corpo muito semelhante a esse, né? E no mental é dentro da mente. Você está criando possibilidades na criação mental e vivenciando aquela realidade como se fosse real. Porque na mente ela é. Na dimensão mental ela é. Quando você volta para o físico, não, foi só um sonho. Mas aquela realidade na mente existiu, tanto que às vezes mexe até com o teu sentimento no próprio dia, né? Então, essa é mais ou menos como a gente pode explicar essa questão da realidade, da mente do todo, da criação mental, do universo, né? Eu também já dei o exemplo de uma vivência que eu tive no quarto, que eu saí do corpo, vivi, né? E que a minha cama não tinha mais cabeceira, já fazia um ano que eu tinha trocado a cama, não tinha cabeceira, só que no astral, que eu tinha saído do corpo, a cabeceira estava lá e eu batia na madeira, era madeira. Mas eu, como? Isso não tá aqui. Mas eu tô vendo aqui, eu passava a mão no rosto, assim, mas tô dormindo ou tô acordado? Né? Não tinha nenhum estudo,
tinha nenhum conhecimento. Mas você veja como aquela experiência me ajudou a entender depois essa realidade mental. Na hora eu não entendi nada. Me joguei em cima do próprio corpo e voltei a dormir. Né? Só que não foi um sonho, era a realidade. Tanto que eu comprovei a realidade, eu batia, olhava e sentia tudo como se fosse verdade. E eu estava acordado, não estava dormindo, né? Então, é muito diferente de um sonho, para quem não teve essa experiência fora do corpo. Mas isso foi uma experiência que me ajudou a entender depois outras coisas. Assim é as nossas vivências do passado. A gente não entende certas coisas na hora, mas vai ajudar a entender depois. Deixa eu ver se tem mais algum slide. Então, espero que tenha... Oi. Veio uma coisa na minha mente agora. O que a gente fala sobre o déjà vu diante disso? Quer saber o que eu acho? O déjà vu, ele não é uma possibilidade só, tá? O déjà vu, já analisei isso, já fiz perguntas né, ao mentor, que responde dentro da nossa própria mente. Pode ser algo que tu vivenciou muito semelhante, e tu não lembra direito, e aí tu vivencia algo muito parecido, e parece que tu vivenciou aquilo. Mas é só isso. Essa é uma possibilidade, tá? A outra possibilidade é você sonhou, ou seja, teve essa vivência mental antes dela acontecer. Como se fosse uma premonição, uma vivência mental antes da vivência física. E aí, quando você vivencia fisicamente, você... Opa, já passei por isso. Estou passando de novo, estou voltando a vivenciar uma coisa que eu já vivi. Né? Então, pode ser isso. E a outra é que você já tenha vivenciado em uma vida passada ou alguma coisa assim. Tá? Então, tem várias possibilidades do déjà vu. Mas uma delas é. Às vezes é uma questão mais simples, não tem nada a ver com vidas passadas, não tem nada a ver com premonição, não tem nada a ver com sonho. Só tu vivenciou algo muito parecido, de forma muito semelhante, você só não lembra direito. Nossa memória é subconsciente, consciente é muito falha, né? A gente não lembra nem o que almoçou, imagina as vivências. Então, aí tu acha que tu vivenciou aquilo, mas não, foi só algo parecido e dá aquela chacoalhada, assim, meio que perde o chão, né? O déjà vu. Faz sentido? Sim, porque eu também penso nessas três formas também, que mais ou menos eu já pensei, imaginei, porque comigo acontece bastante. E até uma época eu pensei, eu falei assim, ué, será que eu estou vivenciando uma experiência minha que eu vivenciei em outra vida e estou vivenciando nessa? Tipo, já questionei isso também, né? E pode ser também, tá? Pode ser também. Inclusive, pode ser uma experiência semelhante ao que você vivenciou na outra vida, não nessa, mas também pode ser dessa que tu vivenciou alguma coisa parecida. E são encontros de pessoas e momentos com pessoas, né? Não, mas eu conheço, já passei por isso em alguma situação, e você fica se questionando. Porque é muito comum, viu? É muito comum acontecimentos de outras vidas que causaram alguma perturbação, alguma coisinha assim, serem voltados como provas e expiações na vida atual para ver como você lida com aquilo, né? Não é que alguém está fazendo isso acontecer para te provar. Não, é a lei, é a própria lei do universo. É igual quando um organismo entra no nosso corrente sanguínea, um organismo estranho, a gente não fica pensando, glóbulos brancos, sistema imunológico, vai lá combater. Não, é uma lei do próprio corpo que vai combater, né? Já é lei, já é automático. É a mesma coisa o universo perante as nossas experiências da vida, né? Ele já cria uma possibilidade para o teu próprio desenvolvimento e ver como é que você lida com aquilo nesse momento. Eu acho que acaba sendo meio que as três coisas junto, dentro de um todo. Eu já vivenciei uma
coisa assim, nessa nossa última ida à França, 2022, quando a gente entrou num castelo, numa parte assim que era a parte dos vasos onde guardavam-se as ervas, as coisas assim que a rainha guardava, tipo a farmácia lá, né? Uhum. Quando eu entrei lá, eu me vi como se eu já tivesse ido naquele lugar e eu até sabia o que tinha naqueles vasos. Uma coisa absurda. Primeira vez que eu estava indo lá. Então, parecia que eu já sabia o que tinha nos vasos. Era um salão enorme, assim, com muitos vasos. E assim, ó, eu já experienciei outras coisas também de lugares onde parece que eu já tinha passado por lá, só que era um lugar que antes não era daquele jeito, não existia assim. Como que eu já passei se era uma coisa nova? Então, eu acho... Ele dá uma bugada assim, opa, se perde um pouco, né, que é o próprio déjà vu. Que nem no caso lá. Lá do Castelo, tudo bem, que é lá de 1800 e pouco, creio que eu já estive lá, assim como no Coliseu, que foi uma coisa muito forte também, muito forte, que eu cheguei a me ver naquelas grades lá, tipo um gladiador pro lado de dentro, que eu ia sair de gladiar ali. Isso foi mais lá atrás também. Então, eu acho que são coisas da mente da gente também, que você já vivenciou no mental, e depois no teu físico já te pareceu muito comum. Como também, ao mesmo tempo, é coisa de vivências passadas, que daí quando você vivencia aquilo, volta à mente também umas fagulhas de coisas que não foram completamente apagadas de vivências anteriores. Pode ser tanto de uma existência anterior, que tu teve a experiência lá, ou o teu mental está entrando na egrégora do local em determinado tempo, né? Entrando dentro da experiência do local, que tem uma egrégora mental, energética, pode estar entrando e captando essa sensação. É muito a pineal trabalha muito nisso, é uma glândula sensorial que tu pode... Tem pessoas que têm mais facilidade de entender o outro, assim como tem pessoas que têm mais facilidade de compreender a história vendo aquilo. Às vezes porque passou por aquilo em outra existência, ou às vezes só pela facilidade de entrar dentro né, uma das medicinas xamânicas, eu lembro que a gente fez, que eu conseguia entrar na egrégora de cada pessoa e sentir o que ela estava sentindo, o pensamento da pessoa. Então, tem pessoas que têm mais facilidade disso e tem pessoas que não. Quando a gente tem mais facilidade, é mais fácil compreender as coisas, né? Porque não é só você. Você consegue se colocar no lugar do outro mais facilmente, né? Ou da situação. Eu comecei a ter muitas experiências durante as meditações. As meditações, as pessoas acham que meditar é você não pensar em nada, né? Muito pelo contrário. Você tem que aprender, né? Um treinamento de deixar o pensamento vir e o pensamento ir. E depois, quando você vai pegando mais experiências, você começa a perguntar ou a fazer as perguntas certas para ter as respostas diante de uma meditação, né? Então, através disso, dessa prática, eu comecei a ter o ato de consciente, vivendo um momento, e me desdobrando a certos momentos daquilo que eu fazia perguntas certas para ter as respostas. Eu já consegui me conectar numa experiência que foi para mim foi muito emocionante e linda, foi com alguns das minhas ancestralidades, que vem muito essa parte de benzimento, que eu venho de duas gerações de curandeiros, tanto paterno como materno, né? E aí eu comecei a fazer essas perguntas, para eu ter o entendimento, né, de alguns porquês e de propósitos. E as respostas começaram a vir através de visões e de experiências. Realmente eu saí do meu corpo e eu me encontrei com alguns deles. E eu tive várias respostas assim unânime e foram em momentos diferentes.
com cada um dos meus bisas, avós, e foi maravilhoso, assim, as respostas que eu obtive através de meditação. Então, eu acho que quando a gente se conecta, que a gente consegue ter essa conexão com a gente, com essa meditação e fazer as perguntas certas para o universo, para o todo, nós vamos obter algumas respostas que às vezes está bem diante do nosso nariz, mas a gente mesmo não acredita, ou a gente não quer entender ou acreditar e aceitar, né, que eu acho que é o primordial de tudo, e de fato estar preparado para ouvir as verdades daquilo que você pergunta. Então, eu acho que você vai ter as respostas diante disso, sabe? Então, a meditação, ela nos dá muitas respostas de vários questionamentos que você estava falando antes sobre meditação, né, Fê? Sim, a meditação é entrar dentro... Porque você veja, isso o que a meditação causa, né? Ela entra dentro, aprofunda dentro de uma situação específica, essa especificidade da tua mente, como a Luciana falou, não é você fechar os pensamentos, concentrar em apenas um e entrar nele, só que quanto mais você entra em um elemento, unidade de foco, ela abre um leque para uma outra realidade. E aí, dentro dessa realidade, na sua mente, você abre esse leque para comunicação com qualquer coisa. No caso, ela foi para a ancestralidade, se comunicou mentalmente ou de forma astral, num desdobramento astral, ou mental, um desdobramento mental, com ancestrais. Mas tudo seria possível, de acordo com o quê? Com a mente de cada um que está fazendo o processo. Então, essa realidade que a gente comentou justamente no estudo, e que eu trouxe o tema da meditação, é que ela é de qualquer coisa. Ela é infinitas possibilidades. Isso Na foi uma mente, experiência, né, Fê, que eu falei, né? uma das experiências foi isso, né? Pode tentar. Teve uma que, né, também com a medicina xamânica, a gente quer voltar a fazer, inclusive, no Instituto, foi que tudo era possível, só que dentro, tu criava essa realidade mental e tu conseguia vivenciar aquilo como se fosse real. Qualquer coisa, voar, entrar dentro de um trem, entrar dentro do pelo do tapete da parede de alguma coisa, é um micro, macro, tu consegue entrar dentro das coisas, sair. Na realidade mental não tem espaço-tempo. Você é o criador da sua própria realidade. Entendeu? Então, tudo é possível. Quer dizer, isso é o que? Alucinação? É coisa? Não, é uma realidade. É uma realidade mental onde tudo é possível. Quem cria essa realidade? A mente de cada criador. Dentro das possibilidades da realidade do todo, da unidade que nós nos encontramos, né? Porque já tem N estudos, assim, das pessoas realmente usarem partes do cérebro, porque a gente usa nada quase, né? Do nosso cérebro para... É que na questão... Se você usar... se você Porque assim, o cérebro a gente até usa todo. Só que o que o pessoal confunde é justamente isso. O cérebro não é a mente. O cérebro é uma parte física onde a mente se comunica. Né? Quando eu dou um impulso elétrico para fazer um movimento, esse impulso elétrico não vem do cérebro, ele entra no cérebro e aí age no corpo físico. Porque o cérebro é como... Lembra que a gente usa muito no Instituto? É o Cláudio usa bastante esse exemplo, de que o cérebro não é a mente, ela é o modem, não é a internet. Ela é o modem da internet. A internet não está no modem. É um codificador só da internet. A internet está no todo, só para usar como exemplo, né? Assim é a nossa mente para com o cérebro, né? Então fica aquela coisa, porque cada um de nós sabe da imensurável capacidade que é restrita. Muitas vezes na mente a gente sente essa liberdade, essas possibilidades infinitas, mas quando cai no corpo a gente é muito limitado, né? Tanto isso é verdade que a teoria é muito mais fácil do que a prática.
Na teoria, na nossa mente não é assim, a gente pensa, não, eu vou fazer isso, vou fazer planejamento, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Chega lá na hora, na prática, amigo. Senhor, se acontecer 1/4 daquilo que tu imaginou, é muito. Né? É igualzinho um exemplo esses dias. A liberdade da mente é muito maior do que a física material. Eu penso que vou falar uma coisa, quando sai totalmente outra, nada a ver aquilo que eu queria falar ou dizer, discernir. E num momento de meditação, meu Deus, as coisas parecem claras, nítidas, maravilhosas, não, é tudo isso. É fantástico. Vai falar isso aí para alguém. Você não consegue falar nem um pedaço do negócio. Né? Não consigo explicar. A conexão não dá para explicar. É muito limitado as palavras, até para trazer a experiência para o físico, para o cérebro frita ali, não consegue falar. Mas, ô Felipe, mas assim, ó, seria a prática mesmo, é que nem a Lu falou. A mesma coisa da meditação, é uma coisa de você começar e você seguir em frente, e a prática leva né, igual usar o mental. Você começa de uma forma, isso vai abrindo, e conforme você começa a usar mais, você também vai aprimorando a forma de usar esse teu mental. Eu acredito na meditação, o que é muito válido é a gente observar, ligar o sistema de observador, sem tentar controlar. Toda vez que tentar controlar, ela corta. Ele fica tentando controlar, tu precisa ser observador da situação até tu entrar. Depois que tu já tá dentro do negócio, aí tu pode fazer certo controle querendo algum objetivo, né? Porque a mente pode tudo, mas tem que ter um objetivo, senão fica loucura, né? Loucura, ilusão. Tu tem que colocar um parâmetro para qual objetivo é. Eu quero só usufruir e relaxar dentro dessa minha liberdade. Esse esse também é um objetivo. Mas eu só quero ficar louco, só quero ficar louco. Pô, isso não é objetivo, né? Quero sentir o barato. Não faz então não faz. Porque, eu só quero parar para respirar, né? Então, se isso te acalma, te traz saúde, né? A busca é sempre da saúde física, mental, emocional. Se isso te traz saúde, equilíbrio para te tá dentro do teu objetivo, então faça. Mas É isso que eu ia dizer, é você aprender a controlar também a própria respiração para poder ir alinhando o resto do teu corpo, né? E trazer realmente essa saúde que você precisa ter, né? Eu acho que é por aí, né? Sim, a respiração é muito importante, muito importante. Pensa assim, uma coisa que a gente não sente mais satisfação, mas agora o meu corpo todo se satisfez em suprir a necessidade de oxigênio. É um prazer que não se tem, porque não se percebe, né? Já vira automático. Por isso que existem os dois pontos, né, os contrapontos. Porque senão nós ficamos sem parâmetro de que é sofrimento e prazer. Sofrimento é faltar ar, prazer é respirar. Dentro de um patamar. Parece banal, né? Porque a gente respira, tem o ar por toda parte. Mas é verdade, não é? A gente não sabe respirar. A gente não se satisfaz com a respiração, com os elementos da natureza, quando a gente bebe água. Então, tudo ele está criando uma necessidade e um prazer, uma necessidade e um prazer. Essa conexão com a vida que a gente muitas vezes perde. Perde, tudo vira martírio, tudo vira sofrimento, tudo. Quando eu posso mudar essa polaridade, mudar essa alquimia e fazer da vida uma experiência muito legal, né? Muito aprendizado. Sendo na respiração ou bebendo água. É isso, minha gente. Então, que tenhamos saído desse estudo mais sábios, né, do que entramos, trocando essas ideias, que é muito legal, a gente está filosofando de acordo
conteúdo do livro. Tem nada mais gratificante do que a gente aprender e usar, principalmente, esses aprendizados, né? Essa é a intenção. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Uma excelente noite. No próximo, a gente entra no capítulo 8, a lei da correspondência, né? Começamos a correspondência, que a gente já falou bastante também, querendo ou não, entra uma na outra. Obrigadão, boa noite. Ficam todos na Boa paz. noite. Até amanhã, Fê. Tchau, Até tchau. amanhã. Tchau.